Assim, se você pudesse dar um conselho de… Cara, essa pessoa precisa entrar na realidade, é o tempo de Deus, a gente sabe que as coisas que ele faz é perfeita. Que conselho você daria? Você quer um conselho para o que as pessoas podem fazer para que as promessas de Deus se cumpram na vida dela? Isso. Deus não precisa da sua ajuda, Ele só precisa da sua obediência. Uau. Quando você entende isso, a sua vida muda. Nós temos o hábito de querer ajudar a Deus. Não, Senhor, já arrumei a casa, essa casa aqui eu já fico feliz. Esse carro aqui eu já vou ficar muito feliz. Se o Senhor me der essa caneca, eu estou feliz. Não. Deus não precisa você se preocupar com o que Ele vai te dar. Ele só precisa da sua obediência. Ele sabe o que é melhor para você. Sim. Então, se você se preocupar mais em obedecer aquilo que Deus está falando, as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. As pessoas obedecem? Não, porque o medo vem e ela desiste. Ela acha que ela não é capaz. Exemplo, a fé e o medo não caminham juntos. Então, quando Deus te pede algo, geralmente ali vai ser um passo de fé. Porque Deus é especialista em pedir coisas que não faz sentido. Mas por que Ele pede isso? Porque no final você vai glorificar o nome dEle. Sim. Porque se fizesse sentido, você já teria feito. Só que aquilo que não faz sentido diante do que Deus te pede, você precisa ter coragem e principalmente tem que ter fé. Só que se você não tiver fé num nível elevado e o medo te dominar, você não vai fazer. Então você não consegue obedecer a Deus se você não é uma pessoa de fé e de coragem. Uau. O que Deus mais falava para Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Se você não tiver coragem, se você não for uma pessoa de fé, você não vai conseguir obedecer aquilo que Deus está te pedindo. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui novamente com as meninas da LF Gestão. Do meu lado direito, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Do meu lado esquerdo, Arielle. Oi, gente. Olha só, tema de hoje: o tempo é a melhor resposta. Muito bom. Muito bom, gostei. Quais são os pontos ou reflexões ou situações que o tempo vai ser a melhor resposta? Eu anotei aqui algumas coisas e eu queria que você avaliasse, porque é o seguinte: existem situações que não tem o que fazer. O tempo vai ser a melhor resposta. Uau. Quando você entende isso, você sofre menos. Quando você entende isso, você não coloca a mão em coisas que você não vai conseguir resolver. Por isso que existem coisas para realmente elas serem consolidadas. Para que elas aconteçam da maneira certa, vai ser o tempo. Exemplo, primeira coisa que eu anotei aqui: a calúnia. Já foi caluniado? Já foi caluniada? Pode explicar melhor o que seria calúnia? Uma pessoa, quando ela fala algo a seu respeito que não é uma verdade, uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que ela inventa uma história, uma pessoa que faz uma calúnia contra você. Sim. Pode fazer o que você quiser, mas o tempo vai ser sempre a melhor resposta. É. Forte. Por quê? Vamos imaginar que a Ingrid fez uma calúnia contra você, contou uma história. E ela chega e fala: Arielle fez isso, isso, isso. Só o tempo realmente vai mostrar se ela estava mentindo ou se você estava mentindo. Claro, você vai se defender. Sim. Tem situações que você vai processar. Você vai fazer uma série de coisas. Mas é só o tempo que realmente vai mostrar que, olha, a Ingrid estava errada e na realidade a Arielle não era como ela falou. Ou, no final das contas, caramba, a Ingrid estava certa e a Arielle realmente não era aquela pessoa que ela estava falando. Nossa. Forte, porque assim, pensando nessa situação, cara, você tem a consciência que aquilo é mentira. Aquilo a pessoa… Como que eu tenho esse controle, assim, de esperar o tempo de que as coisas vão melhorar? Existem situações, exemplo, imagine a sua reação quando alguém faz uma calúnia contra você. Sim. Você vai se defender. Qualquer pessoa vai se defender. Mas a paz interna, vamos dizer assim, é só o tempo. Porque você vai fazer o que está ao seu alcance. Se defender, falar, olha, não é assim, não foi como ela falou, ela está mentindo, tal, ok. Mas aquela paz, assim, de você realmente ficar tranquilo e falar, tá vendo, o tempo passou e o tempo mostrou que eu estava certa. O que a Ingrid falou a meu respeito não é verdade. Então essa paz interna, vamos dizer assim, que é justamente quando alguém fala mal de você, quando alguém faz uma calúnia contra você, a primeira coisa que você quer é explicar para as pessoas. E você quer que as pessoas entendam. Sim. Olha, mentira o que ela tá falando. Algumas vão ficar do seu lado, inclusive, falar assim, não, a gente te conhece, fica tranquila. Mas a sua consciência mesmo, ela só vai ficar tranquila com o tempo.
O tempo passou e você fala, gente, lembra que há 2 anos atrás a Ingrid tinha falado isso e isso? Olha aí, ó. É verdade. Ou o tempo vai mostrar que, olha, ela tinha razão, porque tem uma coisa aqui interessante. Uma pessoa que se uma pessoa chega para você e fala assim, um exemplo, Arielle, você é uma pessoa muito orgulhosa, você precisa aprender a falar com as pessoas, o que você vai responder? Não, eu não sou orgulhoso. Não Vai sou negar. orgulhosa. Não, eu sei falar sim, pelo contrário, eu sou uma pessoa educada, isso aquilo você vai se defender. Uhum. O tempo vai mostrar se realmente você carregava aquele orgulho daquela maneira dentro de você, porque é só questão de tempo, você vai acabar tendo um problema com alguém. Então o tempo mostrou se realmente você... Então alguém falou algo a seu respeito, alguém falou algo para você, alguém te fez uma crítica ou fez uma calúnia, fique tranquilo, porque o tempo vai mostrar se a pessoa está errada ou não. Sim. Porque pode ser que a pessoa não estava errada. E o tempo mostrou isso. Uhum. Por isso que diante de ataques, diante de calúnias, diante de críticas, você foi criticado? Ok. O tempo vai mostrar se aquela crítica realmente ela procede ou não. Uhum. Entendeu? Então, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Cara, o tempo é a melhor resposta. Sim. Consciência está tranquila, vou continuar fazendo a minha parte, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, você vai entender, vai descobrir quem sou eu. Cleiton, esperar o tempo passar, na maioria das situações que a gente vê assim no dia a dia, são coisas que a gente não tem o controle daquilo? O que é esperar o tempo passar? Você tá com a consciência tranquila? Tô. Tá em paz? Tô. O tempo é a melhor resposta. Uhum. Não precisa ficar justificando. Você vai, Sim. claro, justificar, você vai se defender, mas você não precisa ficar toda hora voltando naquilo. Exemplo, ó. Quando você tá falando a verdade diante de algo, pode ver, você não tem necessidade de ficar insistindo. Gente, eu tô falando a verdade. Você vai lá, conta a sua versão, ó, aconteceu isso, 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 pronto. Quando você não está falando a verdade diante de uma situação, repare que de tempos em tempos você tem que voltar lá e se reafirmar. Uhum. Gente, ó, aquela situação, vocês sabem, né? Ó, não fui eu. Não, porque eu tô falando porque às vezes pode ficar uma dúvida. Peraí, se eu já sei que não fui eu, acabou. Não preciso ficar me justificando. Quando você não conta realmente a verdade, você tem uma necessidade maior de contar detalhes, explicar e justificar. Pode ver. Uhum. Então, é uma situação também muito parecida. O tempo vai mostrar se você falou a verdade ou não. Hoje eu acredito em você, mas com o tempo eu vou descobrir se você falou a verdade pra mim ou não. Uhum. E esse tempo também, ele seria mais para uma reflexão. Nossa, Pra mostrar quem realmente você é. forte. Como que você conhece uma pessoa? É com o tempo. Sim. O tempo mostra quem as pessoas são, o que elas carregam no coração. Entendeu? Então, exemplo, o próximo ponto é justamente esse. O tempo é a melhor resposta, exemplo, para as pessoas fakes. As máscaras caem com o tempo. Sim. Você não consegue mentir por muitos anos. Você pode mentir em algumas situações, mas chega uma hora que você não vai conseguir. A máscara vai cair. E como que uma máscara cai de uma pessoa? Com o tempo. Uhum. Quantas pessoas, às vezes, ela não é aquilo que ela fala? Alguém vem e busca desmascarar essa pessoa e não consegue. Por quê? Porque, olha, mesmo assim, tem situações que você não consegue desmascarar. É só o tempo que vai realmente mostrar quem aquela pessoa é. Ô Cleiton, tem até um ditado que diz que as pessoas não conseguem fingir por muito tempo, né? Sei lá, 6 Sim. meses. Porque 7 chega uma meses. hora que você esquece aquele personagem, ou chega uma hora que você tá sem paciência, você já tá de saco cheio, e você acaba mostrando realmente a que veio. Entendeu? Como que você descobre que uma pessoa ela é de confiança? É só com o tempo. Sim. Não é porque ela chegou e falou que ela é de confiança, não é porque você contou um segredo e ela não contou pra ninguém. É só o tempo que vai te revelar se realmente essa pessoa ela é de confiança. Um amigo íntimo, é só o tempo. Então existem coisas que é só com o tempo, não adianta você querer acelerar o processo, não vai. Uma pessoa que você conheceu que ela é fake, é uma pessoa fake, ela não é de verdade, ela tá mentindo, ela é um 71, não importa o que seja, fica tranquilo que com o tempo ela vai cair. Ela não vai ficar por muito tempo. Sim. Pessoas que não são verdadeiras, elas não conseguem ficar por muito tempo. Chega uma hora que ela cai. Sim. Por isso até mesmo aqui um exemplo, em um namoro é essencial o tempo, né? Tipo, eu acho que assim, 3 meses ainda é um tempo difícil de você conhecer de fato a pessoa. Como? Sim, mas aí que tá. conciliar? Num namoro,
pequenos sinais você já sabe como a pessoa ela é, como ela se comporta, como ela trata os pais, como ela trata as outras pessoas. Você tem sinais. Agora, conhecer realmente é só o tempo, e esse conhecer vai ser junto. Sim. Entendeu? Então, exemplo, tenho 26 anos de casado. Quanto tempo vocês namoraram? 7 meses. Foi um tempo curto, entendeu? Viemos nos conhecer depois. Sim. Então, sim, o tempo é a melhor resposta para você realmente conhecer uma pessoa, sim, até mesmo aquela que você vai se relacionar. Isso não tem problema. Mas, exemplo, você está incomodado com algo que você, cara, tem muita gente que assim, não, as pessoas precisam saber quem ela é. Quer desmascarar? Calma, o tempo vai desmascarar, ela não vai sobreviver por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair. Então, o primeiro ponto, que com o tempo, calúnia, falaram mal de você, te atacaram, o tempo vai mostrar se você realmente é aquela pessoa ou não. Segundo, as máscaras, pessoas que são fakes, mascaradas, o tempo vai mostrar realmente quem ela é. Terceiro, os resultados. Bom. Existem resultados que eles só vão vir com o tempo. Você pode trazer um exemplo, Cleiton? Exemplo, para você crescer, se tornar uma pessoa relevante, uma pessoa bem-sucedida, você consegue de uma hora para outra? Não. Não. É só com o tempo. Não consegue, a pessoa ganhou na loteria. Não, pode ver, só questão de tempo ela vai cair também. Então, resultados, eles aparecem com o tempo. Quando que o resultado aparece com o tempo? Quando você mantém a constância. Tem um processo, né? A constância. Então, se você é uma pessoa constante, você está sempre fazendo aquilo, com o tempo o resultado vai vir. Qual é o problema das pessoas? Elas não têm paciência para esperar o tempo. Sim. De repente, elas têm um excelente projeto na mão, que ele sim vai dar resultado, vai levar ela para um outro patamar, para um outro nível, mas como ela não sabe esperar o tempo, porque olha só, qual é o maior inimigo do tempo? Pressa. A pressa, a impaciência ou a ansiedade. Qual é o mal do século? Ansiedade. Então quer dizer que as pessoas hoje elas não querem esperar o tempo das coisas acontecerem. Verdade. Elas querem se antecipar, né? Por isso que o tempo para que as coisas aconteçam acaba se tornando um inimigo hoje. Porque as pessoas são ansiosas. Sim. Por que as pessoas não mantêm constância? Porque elas querem resultado a curto prazo. Existem coisas na vida que o resultado não é a curto prazo. Mas assim, de forma prática, como que eu consigo ter esse controle para não querer ultrapassar o meu tempo e fazer tudo rápido? Primeiro você tem que identificar e reconhecer que você é ansiosa, primeiro ponto. Sou ansiosa, pronto, então aqui eu já tenho um problema. Sim. Isso quer dizer que eu vou começar coisas e não vou terminar, por causa da minha ansiedade. Eu não vou ter paciência de esperar o resultado aparecer. Isso quer dizer que se a minha expectativa não estiver alinhada, eu vou pôr a expectativa lá em cima. Se o resultado não acontecer na velocidade que eu espero, eu vou desistir. Ó, tudo isso daqui que você deveria esperar o tempo, mantendo a constância, e os resultados iriam aparecer, eles não vão por causa da sua ansiedade. Na prática é isso. Então, exemplo, você começou um projeto hoje na rede social, você começou a postar. Igual, exemplo, esses dias eu vi que você começou a se posicionar diferente lá no seu Instagram. Se você não mantiver uma constância, daqui a pouco você desiste. Sim. Porque o resultado não vai aparecer. Ah, não, tô uma semana postando aqui os stories e não aumentou o engajamento. Calma, demora. Entendeu? Não é assim, não é porque postou uma semana e de repente, não, as pessoas... Até porque as pessoas... Repare, você fica observando, deixa eu ver se realmente ela é dessa maneira, deixa eu ver se realmente ela vai seguir essa linha. Tudo isso. Entendeu? Então, a maioria dos resultados, eles vão aparecer com o tempo. Se você mantiver uma constância. Para manter uma constância, você tem que ter foco. Para ter foco, você tem que ter clareza. E você falou até do mal do século, que é ser ansioso. Eu vejo essa diferença da minha mãe ser bem mais calma e eu ser o oposto. De repente, como que um pai pode ajudar o seu filho para tentar diminuir um pouco dessa ansiedade, dessa precipitação de quero tudo para ontem? Da maneira como sua mãe está fazendo. Sendo uma pessoa calma. Exemplo. Através do exemplo na prática. Então lá na sua casa você tem os dois exemplos. Sua mãe que é tranquila e seu pai que é agitado. Qual dos dois sofre mais? Meu pai. Qual dos dois você mais imita? Meu pai. Você é uma pessoa que sofre? Sim. Então pronto, você já escolheu. Olha só, eu tenho em casa minha mãe que é tranquila e tem meu pai que é agitado. Eu não vejo minha mãe sofrer, eu vejo meu pai sofrendo de ansiedade. Aí qual dos dois você quer imitar? Eu quero imitar meu pai, então você quer sofrer. Continua imitando seu pai. Verdade. Sim. Ô Cleiton, e como parecer tranquila sem parecer que você tá tipo assim, tô nem aí pro problema? Não, como exemplo, é só no caso dela. Mãe, como que você faz pra não ficar agitado igual o pai fica?
A mãe dela vai falar. Primeira coisa que a mãe... vou te dar aqui um exemplo. Eu sou uma pessoa tranquila, no sentido de equilibrado. Eu não sou uma pessoa calma internamente. Por dentro eu estou aqui assim, agitado, mas eu consigo ter o autocontrole e não colocar isso para fora. Semana passada eu tinha uma aula às 10 horas com o LS Club, com os empresários do LS Club. 10 horas da manhã. 9h55, canal, descobri que foi hackeado. Ali, rapidamente, eu tinha que fazer uma leitura. Eu poderia, exemplo, cancelar a aula, falar para os alunos assim, gente, acabaram de hackear meu canal, e eu preciso recuperar, eu preciso ver o que tem que ser feito, tal. E eles iriam entender. Sim. É algo grave. Mas, se eu cancelasse essa aula, o que realmente eu poderia fazer? Eu só poderia acionar a empresa que cuida, e era eles que vão entrar em contato, tal, e recuperar. Falei, cara, eu já tinha acionado a empresa? Já. Então tinha mais alguma coisa a ser feita? Não. Me concentrei e dei a aula. Então, exemplo, nesse momento, se eu não fosse uma pessoa tranquila nesse sentido de equilibrado, eu teria ficado agitado, meu Deus do céu, hackearam o canal, e agora? E isso e aquilo. E não ia ter nada que eu pudesse fazer para reverter aquilo naquele momento. Ali era o quê? Só com o tempo. Tanto que a menina, quando ela entrou em contato da empresa, falou assim, Cleito, fica tranquilo, nós agora vamos entrar com todos os protocolos, fazer todo o procedimento, é só questão de tempo, o canal volta. Questão de tempo e as coisas se ajustam. Sim. Pronto, o que eu fiz? Relaxei. Eu poderia ficar nervoso, poderia chorar, gritar, espernear, brigar, colocar a culpa em alguém. Nada disso ia resolver, porque ali seria só com o tempo. Quem estava para resolver a situação já estava resolvendo. Sim. Por isso que eu te falei. Se você perguntar, mãe, como é que você faz para ficar tranquila diante de situações? Ela vai te falar. Igual eu tô te falando aqui, como que você fez para ficar tranquila diante dessa situação? Refletir. O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? Sim. Poderia ter um dia difícil? Poderia. Poderia ter um dia sofrendo? Poderia. Decidi que não ia sofrer. Pronto. É muito engraçado porque o Cleiton fala, decidi que não ia sofrer. E parece ser tão fácil. Mas quem falou pra você que é difícil? Não, é que na minha lógica parecia muito fácil falar assim, não, eu mas decido não sério. sofrer, mas... Eu te provoquei aqui, mas é sério. Quem falou pra você que é difícil você chegar e falar assim, olha, hoje eu não vou sofrer? Pelo padrão que eu carreguei durante muitos anos, sim, pra mim era normal sofrer. Eu também. Só que chegou uma hora que eu falei, não é normal sofrer. Existem coisas que não estão na minha mão e aí eu vou sofrer. Mas aquilo que... Peraí. Então, exemplo, a minha paz, ela vale muito. Não é qualquer pessoa que vai me desestabilizar, não é qualquer pessoa que vai me tirar do sério, porque eu valorizo isso. Então eu decidi que não é qualquer pessoa que vai tirar minha paz. Pronto. Entendeu? Então assim, quando você decide algumas coisas, por quê? Porque é o que eu falo, são os valores que você carrega. A paz, pra mim, vale. Porque uma pessoa, quando ela não tá em paz, só Jesus na causa. Tá sempre arrumando confusão, enchendo o saco dos outros, correndo pra cá, pra lá, enfim, você entendeu? Então, quando você tem essa clareza, fica mais fácil. Então tem coisas que eu já sei que é só com o tempo que vai acontecer. Não adianta eu querer acelerar, não adianta a minha ansiedade, não adianta eu querer ter pressa, não tem o que fazer. Cara, é só o tempo. Igual nesse caso aí, nesse dia, não tinha nada a ser feito naquele momento. No decorrer do dia, com o tempo, vai voltar. Pronto, voltou. Tá tudo certo. Tanto que estamos aqui novamente. E Cleiton, espiritualizando um pouco, às vezes a gente tenta até atropelar o tempo de Deus. Assim, se você pudesse dar um conselho de, cara, essa pessoa precisa entrar na realidade, é o tempo de Deus, a gente sabe que as coisas que ele faz é perfeita. Que conselho você daria? Você quer um conselho para o que as pessoas podem fazer para que as promessas de Deus se cumpram na vida dela? Isso. Deus não precisa da sua ajuda, ele só precisa da sua obediência. Uau. Quando você entende isso, a sua vida muda. Nós temos o hábito de querer ajudar a Deus. Não, senhor, já arrumei a casa, essa casa aqui eu já fico feliz. Esse carro aqui eu já vou ficar muito feliz. Se o senhor me der essa caneca, eu tô feliz. Não. Deus não precisa você se preocupar com o que ele vai te dar. Ele só precisa da sua obediência. Ele sabe o que é melhor para você. Sim. Então, se você se preocupar mais em obedecer aquilo que Deus está falando, as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. As pessoas obedecem? Não, porque o medo vem e ela desiste. Ela acha que ela não é capaz. Exemplo, a fé e o medo não caminham juntos. Então, quando Deus te pede algo, geralmente ali vai ser um passo de fé. Porque Deus é especialista em pedir coisas que não faz sentido.
Mas por que ele pede isso? Porque no final você vai glorificar o nome dele. Sim. Porque se fizesse sentido, você já teria feito. Uhum. Só que aquilo que não faz sentido diante do que Deus te pede, você precisa ter coragem e principalmente tem que ter fé. Só que se você não tiver fé num nível elevado e o medo te dominar, você não vai fazer. Então você não consegue obedecer a Deus se você não é uma pessoa de fé e de coragem. Uau. O que Deus mais falava para Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Se você não tiver coragem, se você não for uma pessoa de fé, você não vai conseguir obedecer aquilo que Deus está te pedindo. Ô Cleito, você falou sobre medo e fé que não andam juntos. Esses dias eu tava estudando sobre um pouco a Bíblia em relação ao medo. E falam que o medo pode ser até pecado, né? Se em alguma, dependendo da situação, pode ser pecado, é você ter medo. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Qual é o amor que a Bíblia está falando? O amor de Jesus. Sim. O amor que Deus tem por nós. Então, todas as vezes que você tem medo, é como se você não estivesse nesse amor. Forte. Porque se o amor lança fora todo medo, o amor de Jesus, e se você ainda está paralisado diante do medo, então quer dizer que você não está no amor dele. Você não está no amor que Deus tem por você. Porque se você estivesse, você não teria esse medo. Muito Acabou o episódio, gente, é isso. E o mais engraçado é Muito que bom. trouxeram esse parâmetro. E até num versículo mais abaixo falava que Deus é amor, né? Exatamente. Deus é amor. Deus é amor. Então, quando você está em Deus, quando você tem ciência, quando você confia, quando você acredita, quando você está nesse amor, o medo não tem a menor chance do medo te afetar de alguma maneira, ou te dominar, ou te bloquear, ou te paralisar. O Cleiton, falando mais sobre isso, é engraçado que cita várias vezes na Bíblia, assim, não tenha medo. Mesmo a gente passando por os processos, Deus permite os processos, né? A gente passando pelas fases e tal, Josué e tal. Só que o medo, ele fala, não tenha medo. Ele fala, não Por que tenha medo. Deus fala várias não vezes. tenha medo? Porque às vezes a gente fica inseguro. Porque ele sabe que a gente vai ter medo. É. Então ele está falando, não tenha medo. Claro que eu sempre falo o seguinte: Deus conhece os filhos que tem. Pela misericórdia, então assim, mesmo ele direcionando, mesmo ele cuidando, mesmo ele te blindando, protegendo, e você não vendo isso, ele sabe que tem situações que você vai ter medo. Só que é o que eu falo, conforme o entendimento chega, tem momentos que você precisa decidir. Sim. Se você é uma pessoa que tem fé ou se você tem medo. Não tem como crescer, se tornar uma pessoa importante, uma pessoa relevante, ajudar outras pessoas, se você não tiver que dar passos de fé, vamos dizer assim. Você tem uma palavra, você tem uma direção, Deus confirmou, faça. Isso não quer dizer que você não vai ter medo. Então, exemplo, você tem medo? Tenho. Você fica inseguro em alguns momentos? Fico. Mas olha só, o medo não me domina. A insegurança não me domina. Então, você tem receio, a gente pode considerar como medo em algumas situações? Tem, porque eu sou um ser humano normal. Só que é como se nessa situação, peraí, a minha reflexão é assim, eu fiz uma oração? Fiz. Deus confirmou dentro do meu entendimento? Deus confirmou. Então tá tudo bem. Então vai dar certo. Aí é a hora que eu não deixo o medo me dominar. Sim. Agora, se eu não orei, se Deus não confirmou, aí sim, peraí, eu tô sendo imprudente. Mas geralmente decisões importantes na minha vida, quando eu tomo, é oração. Deus confirmou que é para fazer aquilo, Deus confirmou. Então vamos fazer, vamos para cima. Não quer dizer que eu não esteja com medo. Mas eu não deixo o medo me dominar, como ele já fez por muitos anos da minha vida. Por muitas vezes, em alguns episódios, todos na verdade, né? Você fala muito sobre oração e tudo mais. E eu acho que é importante até essa pergunta que veio assim. E de repente uma pessoa que através do canal, ela tá descobrindo que de fato é ter intimidade. Assim, como que ela pode começar a ter isso? Eu recebi uma direção e é essa que eu vou seguir. Olha só. Como que você tem intimidade com uma pessoa? Tá, vamos facilitar. Como que você tem intimidade com uma pessoa? Se relacionando. Se relacionando com ela. A intimidade, ela vem com o tempo, certo? Sim. Com Deus não é diferente. Só que muita gente confunde esse se relacionar com Deus. Elas acham que, exemplo, se relacionar com Deus é o momento em que você para tudo, tranquei a porta do quarto, agora é o momento eu e Deus. Sim, você se trancar, você trancar a porta do seu quarto, você se ajoelhar ou você realizar a sua oração. Sim, até porque Jesus nos ensina isso. Sim.
Mas espera aí, se relacionar com Deus não é somente isso também. Existem várias outras maneiras. Espera aí, em que momento você fala com Ele? Em que momento você ora? De repente você está no seu carro, você está ouvindo um louvor, você pode estar ali fazendo uma oração, você pode estar... Eu vou falar então o meu relacionamento com Ele, como que é. Quantas vezes no carro eu estou ali dirigindo, estou conversando com o Espírito Santo. Às vezes alguém olha e fala, cara maluco, tá falando sozinho. Não, eu estou ali falando com Deus. Estou ali me questionando, vamos dizer assim. Estou ali pensando, estou pedindo para Ele me direcionar, estou pedindo para Ele me usar como um canal de bênção na vida das pessoas. É esse relacionamento que com o tempo vai virando intimidade. E aí quando vai virando intimidade, você passa a ficar mais sensível à voz dele. Você reconhece quando Ele realmente está falando com você. Sim. Mas o que Deus realmente quer que você faça com Ele? Que você se relacione, é isso. Se as pessoas entendessem isso, que o que Deus está pedindo é apenas para você se relacionar com Ele. Porque a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, a sua vida muda. Verdade. Você começa a ficar sensível à voz dele. Você consegue ter uma direção mais clara do que você deve fazer, do que você tem que eliminar da sua vida, do que você precisa trazer. Mas existe esse relacionamento? Não, porque você só quer falar com Ele quando a coisa aperta. Você só quer fazer uma oração quando você está com medo, quando você precisa de algo. Que relacionamento é esse? Relacionamento não, todos os dias estou ali falando para agradecer, tem dia que eu peço também, tem dia que eu não falo nada, que eu só choro, tá tudo bem. Então isso é o se relacionar dentro da minha experiência com Ele. Sim. Entendeu? Então isso aqui me ajuda bastante. Muito bom. Muito bom. Eu cresci com a ideia de que eu só conseguia me relacionar com Deus se eu fosse à igreja, por muitos anos. Ir à igreja é importante, sim ou não? Sim. Sim. Sim, é importante. Olha só, quando você vai na igreja, você sente a presença? Sinto. Deus te direciona através da palavra? Sim, através da palavra ali do pastor, do padre. Você tem ali uma direção. Mas a igreja, na realidade, você vai lá também para se relacionar com pessoas. Para ter comunhão. Porque você pode falar assim, não, mas eu sinto a presença de Deus na minha casa, eu não preciso ir na igreja. Não. Você vai na igreja para se relacionar com pessoas. Claro que lá você também vai sentir a presença, lá você vai ouvir o louvor, lá você vai ter uma direção, lá você vai ter uma experiência com Ele também. Mas a igreja, nesse sentido de ir à igreja, tem a ver com pessoas. Quando você entende isso, fica mais fácil. Aí o que você faz? Você não tem entendimento, vai na igreja, fica arrumando confusão. Passa, não fala com o irmão. Ou fica chateado porque o irmão não falou com você. Aí, não vou para a igreja. As pessoas não deixam de ir na igreja porque Deus feriu. As pessoas deixam de ir na igreja porque alguém feriu. Olha que interessante. A casa de quem é a igreja? Que a gente geralmente fala, a casa de quem? De Deus. Casa de Deus, é a casa do Pai. Então olha que interessante, você deixou de ir na casa do seu pai, sendo que seu pai não te fez nada. E aí, além de você deixar de ir na casa dele, você acha que assim, não, mas não tem problema porque ele vai na minha. Engraçado é isso, né? Não vou na dele, mas ele vem na minha. Sim. E tá tudo bem pra você. Mas por que você deixou de ir na casa dele? Porque o irmão ou a irmã falou não sei o quê. Então, outra pessoa te feriu e quem tá pagando a conta? Deus que não tem nada não quer ir na casa dele, mas ele vai na sua. Mas quer ir pro céu. Passar um tempo com Deus. Aí é outra situação. E aí, vamos falar disso. Vamos deixar abaixo. Existe, exemplo, o entendimento de um relacionamento com Deus, o entendimento da palavra, o entendimento de princípios. O tempo. Tempo de relacionamento, tempo de dedicação, tempo de você se permitir. O tempo também é a melhor maneira de você se relacionar. Sim. De ter esse entendimento. Tudo Okay? tem a ver com o tempo, né? O tempo interfere em muita coisa da nossa vida e a gente não percebe. Então quando você entende, aí você... por que será que a Bíblia há 2000 anos fala sobre ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Entendeu? Então assim, a ansiedade é um desafio. E a ansiedade é justamente talvez o maior inimigo do tempo. Porque a ansiedade é a pressa do amanhã. É você querer viver o amanhã. E viver o amanhã sem respeitar o tempo, não existe. Por isso que eu coloquei o tempo aqui como tema de hoje. Outra coisa importante, que o tempo é a melhor resposta quando você está diante de um tolo. Não queira discutir. Nós falamos isso no episódio passado. Sim. Não queira discutir. Mas Cleiton, eu quero ajudar, a pessoa não entende. Calma, o tempo é que vai fazer essa pessoa ter entendimento, desenvolver e sair da ignorância. Enquanto a pessoa está habitando na ignorância, não tem o que você fazer. Porque se ela, olha só, uma pessoa que ela habita na ignorância,
que ela gosta de ficar na ignorância, ela não quer sair de lá, não tem o que você possa fazer. O tempo é a única maneira dela um dia despertar para passar a ter um entendimento, buscar o conhecimento e se libertar da ignorância. Aquela famosa frase, você acha que investir no desenvolvimento, no conhecimento é caro? É que você nunca experimentou o preço da ignorância. E o problema é quando... Sabe qual é o maior problema? Eu falo porque eu vivi muitos anos nisso. Eu vivia na ignorância. A pior coisa que tem é você viver na ignorância e não saber disso. A pior coisa que tem, que era igual eu, viver na ignorância e eu achava que eu sabia. Eu era o ignorante, sabe tudo. Uma das piores espécies que tem, eu era esse cara, que é o ignorante, sabe tudo. Não entende nada, mentalidade pequena, mas ele acha que ele sabe. Onde ele chega, ele quer falar, ele quer dar palpite, e tudo ele diz que conhece, sabe? Esse era o Cleiton. Só que se eu não tivesse me permitido, não tivesse buscado conhecimento, não tivesse investido no meu desenvolvimento, eu estaria lá até hoje. E nós nem estaríamos aqui. Sim. E você foi a prova viva de que, tipo assim, não valeu a pena nada. Não, claro que não. Você falou assim, Cleiton, mas nossa, já pensou se você estivesse lá? Também ia estar tranquilo, porque como é que você não sente falta de algo que você não conhece? Então eu nem saberia o que Deus tinha preparado, eu não ia sentir falta. Eu ia continuar naquela minha vida, naquela ignorância, achando que eu sabia tudo, orgulhoso, cheio de feridas, cheio de complexos, cheio de crenças, cheio de trauma. Tudo você pensar aí de coisa ruim emocionalmente falando, de crenças, tudo eu tinha. Okay. Aí foi um processo. O Cleiton, quando você entendeu que você era um ignorante, quando você reconheceu que você era uma pessoa ignorante, que é falta de... Eu não reconheci. Não? Não. Quem falou que eu reconheci? Sabe o que mexeu comigo? Porque foi tudo muito junto, assim, meu processo de conversão com o entendimento da inteligência emocional. Então, exemplo, lá na The Alpha, lá na igreja, eu conheço o Tiago. Então, o Tiago começa a me apresentar essa questão de propósito, inteligência emocional, e ali também através do pastor Jairo, pastora Cassiane, eu estava aprendendo sobre a palavra, estava num processo de conversão. O que mexeu comigo, emocionalmente falando, foi quando eu fui para um curso com o Tiago. Você vê, ó, a importância de um curso, de um treinamento. E lá ele me apresenta essa questão da gestão emocional, do autoconhecimento, e aí eu descobri que eu vivia num mundo que só existia na minha cabeça. Nossa. Mas ali eu não tive entendimento que eu era ignorante, eu era tolo. Não. Eu falei, caramba, cara, então o mundo não é como eu estou imaginando? Então quer dizer que eu não sou essa pessoa perfeita que eu acho que eu sou? Eu não sou esse cara tão inteligente que eu acho que eu sou? Então, ali desconstruiu o meu mundo. Eu fiquei com vergonha. E ali eu decidi que eu não queria mais ter essa vida. Qual vida? De achar que eu era uma pessoa e as pessoas me olharem de outra maneira. Forte. Dali eu decidi que eu precisava aprender, eu tinha muito a aprender, eu não sabia nada, mas até ali eu achava que eu sabia tudo. Entendeu? E eu decidi que eu não queria mais essa vida. Então, exemplo, se fosse antigamente, se eu chegasse em casa, eu ia falar para a Luciana, ele falou de você, eu identifiquei que você tem isso, tem aquilo. Eu ia pegar aquilo que eu estava aprendendo para usar contra ela. Naquele curso, eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e usei contra mim. Contra mim. E eu cheguei em casa com vergonha. Porque eu descobri que várias pessoas quiseram me ajudar e eu não permiti. Eu descobri que eu não era o marido tão perfeito como eu achava. Eu não era um líder tão bom quanto eu pensava. Sabe, eu literalmente fiquei com vergonha. E ali eu começo a reconstrução. Então ali eu comecei a buscar o conhecimento, aí eu comecei a identificar minhas crenças, meus traumas, minha insegurança, meu complexo de inferioridade, minha autossabotagem, a procrastinação, meu perfeccionismo. Então tudo que eu falo aqui, cara, é do Cleiton. Cleiton, de onde você tira, assim, as aulas, os temas? Ué, do Cleiton? Eu falo que eu vivo. Sim. Exemplo, Cleiton, você já foi ansioso e situações que você não quis esperar o tempo? Claro que sim, só que hoje eu entendo a importância do tempo para algumas coisas. Eu respeito isso. Sim. Então, exemplo aqui nesse ponto, ó, quando você está diante de um tolo. Antigamente eu discutia com o tolo. A gente ficava batendo boca, era dois tolos. Se igualava, né? Aí eu lembrava que tinham pessoas que hoje eu considero como sábias, que elas não discutiam comigo. E aí eu, por ser tolo, eu achava assim, ó, tá vendo? Eu tinha razão. Mas não é que eu tinha razão. A pessoa identificou em mim o tanto que eu era tolo e falou, nem discute com ele. Deixa ele pra lá. Então eu decidi que eu não queria mais ter aquela vida. E aí eu comecei a pagar o preço do crescimento.
E se eu não tivesse pago o preço do crescimento naquela época, hoje eu estaria pagando o preço do arrependimento. E, Cleiton, você sempre fala que o mais difícil é reconhecer. E em todos os treinamentos que nós fazemos na DLF, o depoimento é assim, fala um pouco sobre o primeiro dia. A pessoa fica perdida, assim, tinha tanta coisa que acontecia que eu não tinha clareza e que... Nem sabia o que Sim. estava fazendo. Então, um exemplo, eu também não me julguei. Tipo assim, caramba, por que eu fiz isso? Trouxe um impacto, decidi que eu não queria mais isso, mas eu não fiquei também sofrendo. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Não. Porque eu entendi que, cara, eu era ignorante, eu tava na ignorância. Então não tinha como eu agir de uma maneira diferente. Isso aqui é importante também, você não se cobrar tanto nesse nível. Não decidi mudar? Decidi. Então daqui pra frente é outra vida. Mas é por isso que eu falo. Você decide o que você quer pra sua vida. Poderia estar lá com aquela rotina que eu tinha até hoje. Poderia. Mas eu decidi que eu iria obedecer aquilo que Deus tinha pra minha vida. E aí eu comecei a fazer o que era preciso e não o que eu gostaria. Muito bom. Entendeu? Sim. Então, outra coisa aqui pra gente poder encerrar, que é só o tempo. Promessa de Deus. As promessas que Deus tem pra sua vida é só com o tempo. Quem determina esse tempo? Vocês acham? Deus determina o tempo da promessa se cumprir na sua vida? Eu acho que Não. não. Eu acredito que é a gente. De acordo com o quê? Com a nossa Obediência, nosso processo, obediência, Com desenvolvimento. maturidade. Até porque Deus não tem problema com o tempo. É, verdade. Um dia, 10 anos, Deus É a muda a mesma sua coisa, vida, a né? sua história assim, num simples piscar de olhos, sua vida mudou. Mas é o quanto você obedece, é o quanto você cumpre princípios, é o quanto os valores que você carrega. É o quanto você é temente a Ele, quanto você está sensível à voz dele. Tudo isso vai determinar o tempo em que você está num processo para uma promessa se cumprir. Entendeu? Então, quando você entende isso, você passa a ter um olhar diferente. Qual que é o meu grande desafio todos os dias? Primeiro, controlar as minhas emoções. Segundo, fazer aquilo que realmente Deus quer que eu faça. Pelo temor que eu tenho a Ele. Que às vezes não faz sentido, né, Cleiton? Não faz sentido, mas, exemplo, às vezes você tomar uma decisão difícil debaixo de uma direção de Deus, não é tão difícil quanto você permanecer na obediência. Obedecer uma decisão que Deus te pediu é uma coisa, permanecer na obediência é outra. Então, exemplo, abrir a LF debaixo de uma direção que Deus deu. Não é difícil. Permanecer com a LF dentro daquilo que Ele quer que você faça. Esse é o desafio. Entendeu? Sim. A decisão em si não é difícil. A permanência A obediência. na obediência é que é o desafio. Porque a gente se distrai e se perde com facilidade. Por isso que a gente desiste também com facilidade, né? Entendeu? Cleiton, por isso que é importante a gente ter mentores pra sempre estar nos alertando, direcionando, tipo, opa, aqui, não Sim, vai por aqui. Deus vai falar com você de diversas maneiras. Através dos mentores, através do seu cônjuge, através da palavra, através de uma oração, através direto no seu coração, através de... Tem várias maneiras de Deus falar com você, através de um sonho. Sim. Agora, as pessoas, os mentores, sim, facilitam, porque são pessoas que já passaram por aquilo que você passou. Então, exemplo, hoje você tem mentores, Cleiton? Tenho. Não abro mão deles. Converso com eles, peço direcionamento com eles, mesmo orando, mesmo Deus falando, mesmo Deus direcionando. Porque, exemplo, se Deus está direcionando, você vai falar com o mentor, Deus vai usar aquela pessoa muitas vezes para confirmar. É. Então isso aqui é importante. Cleiton, você acredita que as bênçãos vêm através das pessoas? Como que Deus te abençoa, se não for através de alguém? Silêncio. É uma pergunta? Não, como que Deus te abençoa Ah. se não for através de alguém? Não sei, porque às vezes Dá um a exemplo pessoa de uma bênção. pode justificar o Espírito Santo, a alegria. Não, aí através de você pode trazer uma libertação, um pode ser uma momento. bênção. Sim, Deus me libertou de algo Depende espiritual. da visão da pessoa. Tá, eu tô falando a bênção no sentido do material. Vamos falar, porque as pessoas atrelam muito a bênção a coisas materiais. Sim. Você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Deus te abençoou, você é uma pessoa que você tem saúde. E você não vai ficar doente. A pessoa, amém, tal, glória a Deus. Aí você chega uma pessoa e fala assim, Deus te abençoou, você vai receber uma casa. Pode ver, a pessoa começa a chorar e aquela coisa. Glória é e de tudo. Deus. Uma bênção, tá? Então as pessoas, a bênção que eu tô falando é essa, que a maioria das Material. pessoas atrelam a bênção a coisas materiais. A realidade é essa.
Então, partindo deste princípio, como que Deus te abençoa se não for através de pessoas? Não tem como. Ele não manda um anjo. Por exemplo, para você receber uma bênção financeira, tem que ser através de alguém. pessoas. Sim. Não, Cleiton. Claro, se Deus quiser, é só eu abrir meu saldo lá e vai ter lá 1 milhão, exemplo. Amém. Ok, alguém mandou lá, Deus usou alguém para colocar um valor errado, não importa, é isso que eu tô falando, entendeu? Sim. Mas sempre vai usar alguém. Exemplo, vou falar na minha vida, pessoas que Deus usou para me abençoar. Exemplo, no meu desenvolvimento, os líderes que eu tive, entendeu? Que enxergaram em mim algo que eu não sabia que eu carregava, enxergaram um talento que nem eu sabia que eu tinha. Pode ver, tudo tem a ver com pessoas. Uma pessoa que chega e fala, cara, vai lá, você consegue. Ou uma pessoa que chega e pega no seu pé e fala assim, por que você ainda não resolveu isso aqui? Por que você já não comprou isso aqui? Por que você já não fez essa faculdade? Por que você já não está treinando isso aqui? É sempre uma pessoa. Ou uma pessoa te abre a porta, né? Uma pessoa que abre a porta, uma pessoa que te puxa para o nível de cima. Pode ver, sempre uma pessoa. Ou não? Sim, lembrei de Verdade. alguém. Pode usar um animal como já usou na Bíblia para direcionar, para falar? Pode, mas você vai perceber que nos dias de hoje, Pessoas. geralmente são pessoas. Sim. Sempre lembrando que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Estou falando aqui com base no que geralmente é feito hoje em dia Sim. com relação a bênçãos de coisas materiais. Exemplo, uma cura. Uma cura de enfermidade. Já não tem a ver com pessoas. Deus pode te curar e não precisa usar ninguém. Ele vai lá e cura você de uma enfermidade, faz um milagre. Deus muitas vezes para fazer um milagre não precisa, às vezes de pessoas. Ele mesmo opera o milagre. Mas quando a gente fala de bênçãos materiais, geralmente usa-se pessoas. Sim. Só para esclarecer, porque depois vai ter alguém, não, mas a questão da cura mesmo é um exemplo que Deus não precisa usar ninguém. Entendeu? Quantos diagnósticos médicos o médico fala, não tem nada a ser feito e de repente a pessoa apareceu curada. Deus não usou ninguém. Sim. Entendeu? Ele mesmo operou ali um milagre. Dúvidas? Apenas Somente os dos nossos inscritos. Virou um jargão já isso. Virou já. Foi uma aluna no nosso treinamento, ela falou assim, toda vez que o Cleiton pergunta, dúvidas, meninas? Aí ela falou assim, somente dos nossos inscritos. Virou padrão já. Vocês estão... Lá no credencial. Não, essa Tão foi se a achando melhor muito. pergunta. Tem duas ainda. Duas perguntas da mesma pessoa. Ivonete, ela falou assim: a participação das meninas é muito importante. Aê! Muito obrigada. Um beijo. Não tô acreditando. Desculpa. A Arielle tá se empolgando. Não era pergunta? Desculpa. Não, agora Diz. tem a pergunta depois desse plus. Foi só uma tá. introdução. Obrigada, Tá bom, viu? vamos lá. Agora a pergunta da Ivonete é como Vocês estão se achando faço, muito, viu? Vocês estão criando monstros aqui. como faço para fazer a leitura da minha história? Boa. Autoconhecimento. Vamos lá, Cleito. Como que eu faço para fazer a leitura da minha história? Primeiro exemplo. Coisas que eu não aceito tem a ver com a sua história. Coisas que eu não acredito tem a ver com a sua história. Coisas que eu acho que eu não consigo tem a ver com a sua história. Tudo isso vai refletir no seu comportamento. Como que eu faço, Cleito? Para ser bem direto. As memórias que você carrega. Então, as memórias que você carrega têm um impacto emocional, ou positivo ou negativo. Aquilo que você se recorda que você teve na sua vida, que você passou, é porque trouxe um impacto emocional. Então, essa memória, ela é positiva ou ela é negativa? Entendeu? Sim. Então, exemplo, eu lembro, vou pegar aqui um exemplo. Eu lembro meu pai levando a gente de trem lá na Praça da Sé, quando eu era criança. Eu andando, ele colocava eu aqui nas costas dele, a gente andava lá, levava a gente só para passear. Esse era o passeio de final de semana. Pegava o trem, ia lá, descia, dava uma volta e voltava. É uma memória boa, porque eu lembro meu pai, minha mãe, meu pai me carregando, minha irmã. Então ali era um momento de comunhão Sim. para a família. Tem memórias que eu tenho que não são tão positivas, de coisas que de repente, olha, isso daqui trouxe um impacto negativo, fortaleceu uma crença. Foi naquele dia que eu passei a acreditar que, olha, isso daqui não vai dar certo. Foi naquele dia que eu achei que, as pessoas sempre te olham de uma maneira diferente. Então, qual é a memória que você tem? Exemplo, tem alguma memória que você tenha da sua infância? Tem. Dá um exemplo de uma que você possa falar. Faz Ô, muito Arielle. tempo, tadinha. Ô, Arielle. Brincadeira. Faz muito tempo. Brincadeira. Chamou de... Velha. Vamos lá. Um dia que eu fui no Hop Hari. Gente, foi incrível. Então, memória Pequenininha. boa.
Aí lembra brincando lá com o pai, a mãe, correndo, isso aqui. Aí você fala, uma negativa, o dia da bicicleta. Ah, não, daí é traumático. É uma memória ruim. Então, olha só, qual é o impacto que a bicicleta trouxe? Tudo isso tem a ver com a história dela. Sim. Entendeu? Então, quando você lembra das memórias, você vai encaixando. Por que eu tenho essa memória? Qual é o sentimento? Ah, ok. Qual é o impacto na minha vida? Ah, por isso que eu gosto tanto da comunhão, eu gosto tanto da mesa, eu gosto tanto de brincar, gosto tanto da bicicleta. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, as memórias que ela carrega, elas vão falar muito sobre a história de vida dela, sobre o autoconhecimento, sobre aquilo que ela passou na vida. Muito bom. Ok? Sim. Pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas para que esse canal possa crescer. Nós estamos na campanha para chegar a 1 milhão de inscritos. 1 milhão. Tá Conseguimos esse ano, será? Com certeza, vamos conseguir. Para Deus nada é impossível. Aí a gente já espiritualiza. Claro, aqui, nós vamos conseguir. Claro. Compartilhe para que a gente possa crescer esse canal. Nosso objetivo, chegar a 1 milhão de inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Seja estratégico. Não é só colocar, só compartilhar. Coloca, gente, ó, esse episódio aqui me ajudou bastante. Ou pega algo que você achou muito forte, coloca lá e manda para as pessoas que você quer que cresça, que desenvolva, que realmente tenham um entendimento sobre a gestão emocional e o autoconhecimento. Você nunca sabe quem você vai ajudar e como você vai ajudar. Então nós estamos na campanha para o canal crescer. Compartilhe com o máximo de pessoas e lá no seu Instagram também. Coloca lá o canal no YouTube, pega o link. Gente, sigam esse canal porque esse canal tem feito a diferença na minha vida. Só faça isso se realmente o canal está te ajudando, te abençoando. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.